Bem-vindo de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar do início, podemos dizer, da epopeia que mais honra os portugueses, a dos descobrimentos. Este ano comemoram 600 anos da descoberta de Porto Santo. Verdadeiramente não é uma descoberta, é o início de uma colonização. A ilha já teria sido reconhecida e já seria frequentada por navegadores 50, 60 anos antes do momento formal em que é assinalada a chegada de Gonçalo Zarco a Porto Santo, em 1418, deixa-me fazer, não me engano das contas, 1418. No ano seguinte haverá o início da colonização da Madeira, 1419, e, portanto, há já uma exposição em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Antiga, que assinala esse momento, mas vai ser um ano marcado por este, digamos, por este lado relativamente simbólico. Estes marinheiros, estes descobridores, já eram, digamos, do círculo do Infante Dom Henrique, mas o Infante Dom Henrique, em 1418, tinha apenas 24 anos. Portanto, ainda não era... Bom, não podemos dizer que era uma pessoa que tivesse especialmente focada. Começavam muito cedo. Eles começavam muito cedo, enfim, ele já com 21 anos tinha estado na conquista de Ceuta, já tinha voltado a Ceuta novamente, portanto, tinha uma responsabilidade em toda essa área digamos, do Mediterrâneo e, portanto, as idades na altura eram diferentes, mas aquilo que ele viria a criar como centro para o início da expansão ainda estava, por assim dizer, por criar. Porquê é que nós, naquele momento, se entendeu ser útil pegar numa ilha já conhecida e, por assim dizer, ocupá-la? Não foi apenas pelos cereais que lá haveriam de ser cultivados e que, apesar de tudo, deram algum jeito a um país que sofria de fome. Bom, vamos lá ver. É evidente que aquela área já era navegada e conhecida. Aliás, há ali um arquipélago que fica mais para sul, que era já muito visitado e até tinha sido objeto de algumas disputas e combates, que era as Canárias. As Canárias, mas as Canárias até tinham habitantes, não é? E há também depois umas narrativas francesas, aliás, isso é interessante, porque o nosso Visconde de Santarém escreveu aquele seu famoso Prioridade dos Descobrimentos Portugueses, exatamente para contestar que tivesse havido, porque há umas referências, os franceses teriam andado por ali mais cedo, e os normandos e tudo isso. Portanto, ali, eu creio que a ideia, o que ali há mais interessante, é o início, de facto, de uma colonização, que depois vai atingir, sobretudo, ali a Ilha da Madeira, tanto quanto, enfim, rezam as crónicas. É aquele grupo, João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e o Bartolomeu Prestelo, é esse trio que fica por ali, que num regime feudal, não é? São donatários, e, se não estou em erro, é cerca de uma dúzia que no fundo é pequena nobreza. Aliás, o próprio Gonçalves Zarco vai mudar de nome para assumir o nome de Câmara, porque ele fica com a zona de Câmara dos Lobos. Portanto, eles vão fazer ali toda aquela... Vão iniciar, digamos, ali uma colonização. A Madeira, exatamente, presta-se um bocado a isso, porque há muita madeira, há muita árvore, muita coisa, portanto devem ter improvisado ali, enfim, umas casas, uma para a habitação. O mar era rico em peixe, portanto, e depois fizeram umas grandes queimadas, não é, para tornar aquela terra mais gerável e tudo isso. E, portanto, inicia-se ali um processo de ocupação, não é? Um processo de ocupação e de colonização que é, de facto, penso eu, o original, embora os franceses, por exemplo, já tinham estado, penso que os franceses e os espanhóis também já tinham andado pelas Canárias, mas as Canárias, lá está, eram habitadas, não é? Tinham os guanches, e ali não, ali era terra, portanto, Portanto, essa ideia das Ilhas Atlânticas, não é? Que é o início da nossa colonização, portanto, já não é puramente nem o trato comercial, nem a pura navegação e descoberta, é, portanto, uma fixação terra, que depois também se vai seguir com os Açores, não é? Portanto, mostra aí um certo desenho, até porque toda essa área vai servir mais tarde, exatamente também na parte mais importante das descobertas, como uma espécie de base, como depois Cabo Verde, essas ilhas vão ser também uma espécie de bases avançadas, não é? Depois para a parte toda das navegações.
qual é a ideia da expansão? Eu acho que se nós olharmos o que seria o país medieval, não é? Onde a principal fonte de recursos era a agricultura, Portugal era muito pobre em termos agrícolas, quer dizer, as terras verdadeiramente férteis, neste nosso retângulo, eram de facto as lesírias do Tejo, também ali, digamos, umas zonas ali também da Foz do Sado, um bocado do Baixo Mondego, mas de resto o país, do ponto de vista, era um país muito coberto de pedras e pau, não é? Pinheiros e portanto era uma terra que, se a gente for comparar, por exemplo, esse território português com aquelas planícies fertilíssimas da França, do norte da Alemanha, etc. Portanto, até praticamente chegarmos depois à Rússia, no norte há uma grande planície europeia, fertilíssima, onde de facto com rios navegáveis, também é muito importante os rios. Portanto, o país, de facto, como estava, não podia alimentar numa certa lógica, não podia alimentar a sua população. E esta expansão tem depois aspectos também políticos e geopolíticos interessantes, porque temos que ver, uma das razões porque a expansão também se torna possível, é porque a partir da Guerra da Independência há paz com a Espanha. A gente tem praticamente interrompido ali por aquele processo da Batalha de Toro e da ida de Dom Afonso V e do Infante Dom João para a Espanha por causa daquela Guerra da Sucessão de Castela, mas fora disso a gente tem praticamente um século inteiro de paz. Não é o século XV, é um século praticamente de paz com Castela. Portanto, não temos guerra na Europa. No século XVI. Sim, o século XVI também, exatamente. Portanto, não temos guerras na Europa e, portanto, dedicamos-nos tranquilamente a esses aspectos da expansão. O que era uma raridade nessa época. Sim, é um ponto de partida curioso, embora é evidente que havia piratas, havia comerciantes, mas os mares para onde se estendiam mais, de facto, era o Mar do Norte e o Mediterrâneo, não é? O Atlântico aberto. É, de facto, nisso nós somos pioneiros, não é? E a Madeira, de facto, começa ali a colonização, os Açores também têm boas condições exatamente também depois agrícolas, não é? E, portanto, tudo isso, para a cana-do-açúcar, para uma série de coisas que são ali plantadas, não é? Portanto, tudo isso, a vinha, etc. Portanto, tudo isso ali faz também esse complemento, digamos. Jaime Gama, há aqui uma figura, de facto, que é pivô em todo este processo, que é o Infante. O Infante, de facto, começa com uma certa... Portanto, era o quinto filho, portanto, estava longe da linha de sucessão, não é? Portanto, ele tem um papel importante em Ceuta, ele vai ficar muito ligado inicialmente, era de facto um cruzado, de alguma forma, anti-muçulmano. Como é que se dá esta viragem de boca do Mediterrâneo para o mar aberto? Porque, apesar de tudo, daqui até digamos, ao Bojador, ainda vão decorrer, deixem-me fazer as contas, ainda vão... 31, são 16 anos, 34. 34 são 16 anos até os Gilianos passar o Bojador. Bom, eu acho que basicamente há, a partir do final do século XIV, porventura já antes, a noção de que Portugal tem a sua definição territorial feita para sul, porque no final do século XIII já não tem territórios sob domínio muçulmano, liberta-se muito antes de Castela e de Aragão. E Castela também já tinha chegado cá abaixo, à Foz de Alquivir. E, portanto, sim, mas não tinha ainda absorvido o Reino de Granada. Não. E, portanto, sim, mas já tinha feito havia uma parte que não se passava. Grande do seu território que não estava sob controle ou de Aragão ou de Castela. E Portugal realiza isso mais cedo. Depois tem um movimento verdadeiramente surpreendente à época, que é a conquista de Ceuta, porque a conquista de Ceuta representa uma projeção militar brutal, impressionou imenso militarmente, não só o mundo muçulmano, mas também as monarquias europeias, e representa a capacidade de controlar o Estreito de Gibraltar de um dos lados, do lado muçulmano, porque
o lado não muçulmano ainda estava sob controle muçulmano. Isso, aliás, é uma das coisas Gibraltar ainda está é uma das coisas que é a grande reflexão resultante da Terceira Cruzada. A Terceira Cruzada, no final do século XII, é uma cruzada que reis, tem o seu grosso a partir reis. de França e depois desce. E o grande troço marítimo é entre Lisboa e Marselha. Só que entre Lisboa e Marselha, a sul de Lisboa, há domínio muçulmano até praticamente uma parte do sul de França. E do outro lado é o domínio muçulmano também pleno. E essa cruzada põe em evidência o que era o risco de não controlar o Estreito de Gibraltar e o acesso ao Mediterrâneo. Penso que isso é o que justifica muito a análise portuguesa na avançada para Ceuta. Mas Ceuta só é possível com a vitória em Aljubarrota, porque é a vitória em Aljubarrota que permite, digamos, derrotar para dentro de si, no território peninsular, a ambição de Castela de absorção do Reino de Portugal. E essa derrota castelhana em Aljubarrota é uma coisa que não só retarda a unificação de Espanha, como impede que a unificação de Espanha seja feita por anexação de Portugal e depois vem a dar-se em 1515 com os reis católicos, no fundo a integração de Aragão na monarquia dos reis católicos, Castela-Aragão. Por outro lado, uma parte do território da península estava nas mãos dos muçulmanos com o rei Nazarita de Granada. Ou seja, a península estava quadripartida, Aragão, Castela, Portugal e o Reino de Granada. E Dom João I, os seus filhos, essa geração, compreendem que para fixar a independência portuguesa, para firmar o seu recorte estratégico, é necessário manter a ligação ao Mediterrâneo, é necessário manter a ligação ao Mar do Norte e é necessário tomar posições em terra firme na África do Norte Atlântica e tomar posições no Atlântico, no mar aberto, porventura visando o Atlântico Sul, mais do que o Atlântico Norte. E também aqui a rivalidade com Castela funciona porque no próprio século XIV já há uma disputa muito forte a propósito da posse das Canárias. As Canárias eram habitadas, há uma vasta presença humana, não só berber, mas também organizada, Juba I, no período do Império Romano e dos reinos seus aliados no norte da África, da ocupação das Canárias. Depois há uma rarefação em relação ao arquipélago canário e depois há uma redescoberta das Canárias. Na redescoberta das Canárias, os portugueses tentam mexer-se primeiro, com Dom Afonso IV. Não conseguem fixar-se, porque depois estão envolvidos na guerra com Castela, no próprio território português e também nas guerras do norte da África continental com os muçulmanos e, consequentemente, aí, com a falta de apoio do papado à posição portuguesa, há uma operação conduzida por normandos, franceses, fidalgos normandos, vassalos do rei de Castela, que fixam o controle das Canárias. A fixação do controle das Canárias por parte de Castela nesta operação que envolve o papado e os nobres normandos é, se quisermos, uma resposta castelhana à conquista de Ceuta. Assim como a ocupação, povoamento de Porto Santo e da Madeira são uma resposta portuguesa à tomada de posição sobre as Canárias.
porque apesar de Porque há uma sequência temporal muito curta. porque apesar dos dois reinos serem reinos que são ambos cristãos, mas no enfrentamento do fator muçulmano têm estratégias diferentes e têm, sobretudo, que assegurar a sua individualidade e o seu interesse próprio nessa reconquista, com leituras diferentes e com ambições diferentes. Portanto, Portugal, com a conquista de Ceuta, marca uma posição. Depois, Alcácer Guedes e Ilha de Tanger vai descendo para o Atlântico na costa africana, com praças fortes, com pequenos potentados aliados, com feitorias comerciais. É preciso vermos que, ao final do século XVI, o que é que Espanha tem na costa do norte da África? Pois bem, tem as Canárias, tem Santa Cruz de Mar Pequena, que é uma posição em terra firme em frente às Canárias, que vai sempre valer de testa de ponte a Espanha para penetrar nesse espaço do Reino de Marrocos, mas que é única, nessa zona do Atlântico, única, Santa Cruz de Mar Pequena, única. E depois tem Melilla e o Pinhão de Velez, muito afastados de Ceuta. Portanto, a Espanha tem uma enorme dificuldade em penetrar as posições marroquinas porque essas estão ocupadas por Portugal. Isso é possível por causa da iniciativa da conquista de Ceuta. A Espanha fixa-se nas Canárias, mas depois Porto Santo e a Madeira revelam já não um projeto de descoberta marítima, porque as ilhas, como disse, já tinham sido identificadas, já estavam cartografadas, mapeadas, e são encontradas muito no regresso das navegações da costa atlântica africana por causa do Bordo do Vento, mas a programação de ocupar, de fixar pela primeira vez uma população europeia fora do continente europeu, em ilhas no Atlântico, é um traço português muito forte. E não tendo que dizimar a população local, como aconteceu nas Canárias, porque as ilhas não eram habitadas. Essa ocupação só é possível também porque a coroa portuguesa, com Dom João I, está mais organizada, a nobreza portuguesa vencedora com Dom João I está mais disciplinada e mais articulada, a própria racionalidade e a integração económica e territorial também é mais forte e também porque a capital está mais definitivamente consolidada em Lisboa, com a vitória de Dom João I. E Lisboa tem essa funcionalidade extrema de permitir valorizar o que já era a experiência marítima portuguesa na orla costeira portuguesa e nas navegações para o Mediterrâneo e para o norte da Europa, nesta projeção para uma operação mais longínqua. O infante Dom Henrique, na Casa Real, desempenha essa função de organizador dessa operação, por convicção, por talento, por determinação, por firmeza pessoal e por visão. Ele é ligado à Ordem de Cristo, a Ordem de Cristo está nacionalizada, já é portuguesa, não depende de nenhuma tutela universal. Mas é algo que confere, pela sua natureza, uma visão mais alargada do que são os espaços geopolíticos, e isso o infante Dom Henrique transporta para essa operação. Diz-se hoje que a ideia da Escola Náutica de Sagres foi muito fomentada pela historiografia britânica para valorizar a ascendência inglesa do infante Dom Henrique. Seja como for, há contactos, há uma pesquisa organizada de capacidades náuticas, de navegação, de cartografia, que demonstram a existência de um trabalho organizado e que demonstram também a vontade de prosseguir essa ação. E essa ação é o quê? É continuar a conquistar praças fortes na costa marroquina, porque depois entra-se num vazio e aí já são as navegações com Gilianas, Afonso Gonçalves Baldaia, outros. E aí já começa um território saariano que depois só vai a ter
um interesse mercantil forte quando se entra já no Golfo da Guiné. E, portanto, quando há aí os recursos de minério que os portugueses também tentam controlar, ganhando acesso ao fim das rotas caravaneiras no norte de Marrocos. Mas como elas são desviadas para a Argélia e para a Tunísia, a necessidade de ir muito à terra, criando entrepostos como o Chinguetti, na atual Mauritânia, e outros, para saber o que se passava nesses tráficos e depois ir por mar mais abaixo ao Reino da Mina e a todas essas localidades originárias desses recursos, isso é o que arrasta já para uma navegação costeira de bordo maior. Portanto, em África há uma operação que é a tomada das praças fortes a norte e depois há uma operação costeira de navegação, colocação de padrões, criação de relações económicas e comerciais, mas sem ocupação humana efetiva, porque só mais abaixo, no atual Ghana, na Costa da Mina, é que se vão depois estabelecer feitorias, digamos, militarmente protegidas. Depois há a parte da navegação atlântica, que tem o seu início na Madeira, é fulcral a operação executada sob Porto Santo e a Madeira, porque é a tomada de uma posição logística no cerne do que seriam futuras rotas de comunicação, quer para a América Latina, quer para a África. E depois o prolongamento dos Açores, mais ao ocidente, portanto, assegurando à coroa portuguesa um controle das plataformas logísticas atlânticas essenciais. E isso é feito antes dos espanhóis, é feito antes dos holandeses, é feito antes dos ingleses, é feito antes dos franceses. Ou seja, recai sobre o pequeno reino de Portugal a tarefa, enquanto outros se digladiam em guerras internas, ou enquanto, no caso de Castela, fracassa a sua unificação, continua a lutar para expelir o reino de Granada, não é capaz de entrar no Norte da África, não é capaz de se unificar ainda com Aragão. Vai ocorrer muito tempo depois. Essa diferença temporal é capital para esta avançada portuguesa. Só que a avançada portuguesa não existiria se o reino fosse comandado por inertes. Portanto, os que realizaram a operação que potencialmente tinha capacidade de existir demonstraram a capacidade de conhecer essa realidade, saber jogar a oportunidade e ter uma orientação para um objetivo que eu admito eles pressentissem, mas que não deviam conhecer na sua totalidade. Tinham uma intuição de que por ali algo se podia alargar, e ao alargar essa influência portuguesa estavam também a contribuir para recortar a fixação do Portugal territorial metropolitano no contexto peninsular e no contexto europeu. Ganharam profundidade, perceberam que tinham que ganhar essa profundidade. Já me Pinto. Estamos ainda longe dos tempos em que o objetivo das navegações é circunnavegar a África. Portanto, ainda estamos num período onde, além disto que falou, portanto, ou sobretudo disto que falou o Jaime Gama, é controlar as riquezas que vêm ainda de África, não aquelas que vêm do outro lado. Como é que isto se conjuga com a escola, o papel que na Escola de Sagres tem todos os navegadores do Mediterrâneo, todos os cartógrafos, todos os cientistas que vêm, que são trazidos dos países onde havia a ligação, no fundo. É um dos fenómenos muito interessantes dessa capacidade do Infante. É atrair daquilo que eram os grandes centros civilizacionais da Europa, enfim, exatamente, da Itália, da Flandres, de uma série de sítios, quer dizer, trazer-os para o que era um ermo, não é? Aqui numa espécie de cabo do mundo, arrastar toda essa gente, quer dizer, é muito interessante. Porque esse ermo não era Sagres, era Lagos, sim, mas apesar de tudo era um sítio... Era um bocado, não era propriamente Veneza ou Londres, ou Génova, ou coisa, não, é trazer toda essa gente. Aliás, a gente tem uma coisa muito curiosa, que os nomes desses primeiros pilotos e navegadores, muitos deles são italianos, que depois alguns aportuguesam os nomes, mas não é mas são inicialmente, é de facto essa, vê-se que são estrangeiros. Agora,
Os próprios mapas da África, nessa altura, são muito imprecisos. Quer dizer, de facto, por um lado, a ideia, vamos lá ver, a África, só vai ser possível explorar verdadeiramente as riquezas da África, até por causa da questão climatérica e da questão dos transportes, no fundo, a partir do século XIX, que é quando há elementos, digamos, do ponto de vista sanitário, se descobrem, digamos, formas de combater a malária, não é? Do ponto de vista, digamos, tecnológico, com a máquina a vapor, com os barcos a vapor, começa a ser possível subir os rios africanos, que têm correntes, sobretudo perto da boca, fortíssimas, e que, portanto, praticamente inviabilizavam. E muitas vezes têm quedas de água não Exatamente, muito longe das portanto, tinham objetos, era completamente impossível, não é? Porque, aliás, o século XIX vai ser essa exploração e essa abertura das bacias do Zambézia e do Zaire vai ser, de facto, uma coisa, enfim, muito significativa e muito importante. E terceiro, que também é um elemento forte do ponto de vista militar, é exatamente no século XIX, não só com o aperfeiçoamento das técnicas de comando e controle, como o aparecimento da própria metralhadora, vai ser possível grupos relativamente pequenos vencer, de facto, o número, enfim, dos locais, não é? Portanto, a África, se nós virmos, digamos, na repartição histórica dos continentes, a África vai ficar para o fim, não é? Primeiro é a Ásia, ou seja, os europeus no seu domínio, não é? Naquele ciclo iniciado. Mas na Ásia não é bem um domínio. Não é bem um domínio. Na Ásia há grandes unidades políticas. Na Ásia há grandes unidades políticas. O domínio da Ásia é muito tardio, também é só no século XIX. Enfim, começa ali já com as guerras do ópio e começa ali com a imposição, depois com a chegada ao Japão. Porque havia o controle das linhas comerciais. Mas há o controle das linhas comerciais e há uma certa presença, mas como há grandes unidades políticas, não é? Nas Américas é que é o domínio total da Europa, aliás, com o desaparecimento de parte, digamos, O papel dos portugueses nisso é evidente que eu acho que um dos problemas da historiografia, com influências políticas e ideológicas complicadas, é que não há dúvida que durante o período do Estado Novo a historiografia oficial, de um modo geral, fazia que praticamente disfarçava um bocadinho os objetivos e os interesses comerciais e fazia isto praticamente só dilatar a fé e o império. Era assim uma coisa idealista. A seguir veio, de facto, um exagero do ponto de vista das histórias, da historiografia marxista e mais economicista, e foi, digamos, o acentuar apenas do interesse, da cobiça, dos escravos, essas coisas todas. Quando eu acho que, como toda a obra humana, quer dizer, há uma mistura de todos estes interesses, com certeza que havia interesses geoestratégicos, como o Jaime Gamali muito bem explicou, e o conteúdo disso até na própria rivalidade peninsular e europeia, mas há depois também os interesses religiosos, há de facto também ali uma série, e depois também, claro, que há os interesses comerciais, até são expedições que são pagas e financiadas por pessoas que querem tirar lucros dela, não é? Eu acho que agora, por exemplo, está muito na moda, enfim, infelizmente outra vez um regresso a essa ideia que não, nós afinal não fomos, nós portugueses não só foram tão coloniais e imperialistas, exploradores como os outros, como ainda foram mais, que me parece, enfim, um disparate, mas é um disparate que parece estar agora aí outra vez a surgir com grande força. Mas surgiram onde? Vários mídia, tem aparecido aí, poupo aqui os nomes, mas tem surgido outra vez. Há uma certa campanha de criminalização, também estamos na fase disso internacionalmente, de criminalização destas coisas. Ora, estas coisas obedeceram, além disso, obedeciam aos costumes da época, não é? Não têm. Agora, mas voltando àquilo que estava... Não eram melhores nem piores, em muitos aspectos até eram melhores. Não éramos melhores nem piores que os outros, quer dizer, aliás, enfim, a leitura e sobretudo, também temos que ver, por exemplo, nessa parte do próprio esclavagismo, os locais também tinham altíssimas complicidades em relação aos seus próprios irmãos de raça, não é? Aliás, temos mesmo na própria história portuguesa, quer dizer, há uma série, até de mulheres esclavagistas, não é? Quer em São Tomé, quer em Angola, quer dizer, figuras históricas que eram, digamos, viviam exatamente desse tráfico e, portanto, enfim, na época tinha, o entendimento das coisas era outro e, portanto, aliás, eu toda a vida dizia uma coisa que parece politicamente muito incorreta, mas sempre disse aos meus alunos
Se não tivéssemos máquinas, naturalmente ainda havia escravatura. Não sabemos quem eram os escravos, mas naturalmente ainda havia, não é? Não sei. Portanto, enfim, encarando então essa questão. O Infante, aquela questão, o Infante já tinha um desenho estratégico em relação à Índia, já estava. De facto, vê-se que há ali uma certa preocupação, até porque a preocupação da cruzada também só se percebe a preocupação da cruzada, claro que há um período de cruzadas do Ocidente, mas a ideia da cruzada está sempre ligada, no fundo, a Jerusalém e ao Oriente e tudo isso aí. Portanto, aí também, mas o interesse da Índia é um interesse mais digamos, comercial. era um interesse remoto. Sim, no século XVI, o que nós controlamos, aliás, o interesse da Índia no século XVI, fundamentalmente é o controle do comércio das especiarias no Índico, é fechar o Índico, não é? É tornar o Índico um mar, um monopólio, digamos, haver um monopólio do comércio das especiarias, que é esse o objetivo mesmo. As fortalezas, não é? Sim, e havia muito pouca informação sobre o que se passava para o lado do outro lado da... Esta presença portuguesa no norte da África tem uma característica interessante, depois da conquista de Ceuta, é que representam uma capacidade, antes dos espanhóis terem sido capazes de absorver o Reino de Granada, há um outro país europeu peninsular mais pequeno que toma posições em Marrocos. Isso é uma derrota para o mundo islâmico. E isso, aliás, é objeto, sim, é objeto de uma profunda reflexão. A dinastia merinida de Marrocos é desfeita num colapso e num processo de decadência colossal depois da conquista de Ceuta. Aliás, levando à eclosão de disputas e de alternativas internas, berberes, não berberes, que, digamos, procuram restaurar e que usam a necessidade de combater os invasores europeus como um fator aglutinador das suas próprias hostes, culminando a vitória saadiana em Alcácer Quibir é temporária, porque os saadianos não têm depois sequência, mas culminando depois nos alauítas como Lei Ismail, o grande unificador do Marrocos moderno. Mas para unificar o Marrocos moderno é necessário não só expulsar os europeus da costa, é preciso também cortar muita cabeça no interior de Marrocos aos grupos rivais. Bom, mas isto para dizer que há um momento em que a decadência árabe na sua capacidade de controlar o norte da África e a Península Ibérica é assumida, refletida, e a posição de liderança islâmica é substituída pelos turcos. E os turcos iniciam um processo de absorção do Mediterrâneo, controlando o norte da África. Os turcos vêm até às portas de Viena, portanto, criam uma unificação no campo islâmico que não é árabe, é turca otomana. E isso é pressentido. Nesse período ainda havia Império Romano do Oriente, ainda não tinha caído. Que até tendia a não ser aliado deste campo da cristandade. Não, aliás, o sacro de Constantinopla, na Quarta Cruzada, fazer um jogo do lado otomano. Bom, mas a unidade otomana leva à percepção de que, porventura, a libertação de Jerusalém não é algo que se faça unicamente do lado ocidental, mas também é necessário fazê-la do lado oriental. E isso, aliado ao sentido de descoberta, ao sentido do encontro de aliados cristãos, os cristãos orientais que tinham ido para a costa africana, para a Eritreia, para a Abissínia, até para a costa sul da Índia, por projeção das igrejas cristãs orientais. A ideia de que aí pode haver algum aliado cristão. E a ideia também de que os persas, que têm um conflito com os otomanos, podem ser aliados, é uma coisa que abre uma nova visão
é essa expansão portuguesa quando ela consegue realizar, digamos, a passagem do Cabo da Boa Esperança e a passagem para um outro mundo que era conhecido através de informações obtidas por via terrestre, pelos italianos, mas também pelos próprios portugueses, exatamente, que enviavam Pedro espiões para essas zonas do mundo para ter uma reportagem mais exata do que se passava localmente. Ou seja, na passagem de uma navegação que era atlântica para uma navegação no Índico e que depois chega ao Pacífico, está muito por trás a informar esse esquema geral nos portugueses, uma assunção de uma leitura geral da cristandade anti-otomana e da necessidade de preencher também esse espaço e de chegar à fala com aliados potenciais nesse espaço, fossem eles cristãos ou não cristãos. A ideia do Prestes Que são também fatores míticos, mobilizadores de uma operação que vai seguindo o seu curso. Mas neste processo há também algo que é muito importante, que é a evolução tecnológica. Nós hoje em dia vemos sempre, olhamos muitas vezes para estas coisas sem pensar nas transformações. E isso há uma transformação muito grande, que é a transformação de uma navegação, que é uma navegação quase costeira, que é a navegação do Mediterrâneo e a navegação, digamos, de captagem do mar, aqui entre Portugal e o Mar do Norte, para uma navegação atlântica, mar aberto. Até porque, para regressar de África, quer dizer, para ir para baixo podia-se juntar à costa, mas para regressar de África a coisa era mais complicada. E aí é que também E aí há uma mudança até dos próprios navios e dos instrumentos. Do pioneirismo português, que aliás houve aqui há uns anos uma exposição, 2 ou 3 anos, na Gulbenkian, foi organizada pelo Henrique Leitão, que era muito interessante, porque é exatamente também todos esses instrumentos da coisa e também, enfim, aquilo que nós trouxemos como pioneiros. E há de facto, exatamente, enfim, há 2 ou 3 progressos significativos em 2 ou 3 áreas. Primeiro, uma delas é exatamente o regime dos mares e dos ventos, que é uma coisa em que, de facto, os portugueses acabam por se, pela experiência, não é? Pela própria experiência, e também pela teoria que vem da experiência e da teoria que informa depois a própria experiência, não é? Por um lado isso, depois na própria construção naval, nas velas, nos instrumentos, as bússolas, o sistema a bússola não há ainda, não é? A bússola não há ainda, porque a bússola há de vir da China. Mais tarde. Mas tudo isso, quer dizer, portanto, todo esse lado tecnológico e que depois vai evoluindo, depois exatamente quando chegamos, por exemplo, ao Oriente, a nossa grande vantagem, de facto, é a artilharia naval. Não é? A artilharia naval é que é o grande, que depois será também aperfeiçoada em seguida aperfeiçoada pelos holandeses, porque, no fundo, nesta época, não é? A partir de um certo momento, o domínio dos mares, sobretudo nestas áreas imperiais ou ultramarinas, o domínio vem, sobretudo, a projeção do poder é velas e canhões, não é? Essa combinação exata ou correta de velas e canhões, e nisso nós, de facto, nós somos pioneiros, não há dúvida, somos pioneiros, e depois outros seguem ou fazem as mesmas coisas, quer dizer, aqui é a navegação, a nossa tradição, aliás, é uma tradição de navegação atlântica, navegação à vela, que também é dos ingleses e dos holandeses. Curiosamente, a França tem sempre uma dualidade em termos de marinha, porque também tem uma componente de navegação a remos, não é? Tem também o lado mediterrâneo, sim, mas que lhe puxa para aí. No Mediterrâneo até... Enfim, sim. A batalha, sim, a batalha de Lepanto é uma batalha exatamente. É uma batalha aliás, que é decidida, é uma batalha muito interessante e que está a meio de toda aquelas abordagens, é decidida porque Dom João da Áustria tem uma ideia genial, que é mandar libertar os remadores, não é? Dos navios cristãos, prometendo-lhes a liberdade se ganhar a batalha. Isso sim, é um dos elementos importantes, outros também são os barcos com uma dimensão que não tinham sido... no fundo aquilo, aliás, a batalha de Lepanto acaba por ser uma batalha, é uma abordagem, no fundo praticamente, não há grande manobra. Em muitos aspectos é uma batalha semelhante àquela que houve à batalha de Salamina. Não, mas era o que os romanos faziam. Os romanos, que não tinham uma tradição de navegação, transformaram as batalhas com os cartagineses em batalhas de infantaria no mar, quer dizer, com as abordagens, com os esporões, com tudo isso.
E nós aí nunca tivemos sempre muito mais. Também não havia artilharia, portanto não se podia fazer muito mais que isso. Pois Não não, é? era o esporão, não é? Que enfiava nos outros e a abordagem. Agora, nós nisso, de facto, o grande domínio ali mesmo do Índico é tal superioridade, porque afinal, na altura, os muçulmanos não. Há várias histórias, por exemplo, de tentar. É que a artilharia naval não é pôr canhões em cima dos barcos, dos navios, não é? É fazer essa combinação que é bastante complexa, não é? E daí, por exemplo, a questão a capacidade de virar depois, não é, o navio e fazer-se continuamente fogo de bombordo e de estribordo, tudo isso foram técnicas que nós, enfim, fomos de certo modo pioneiros nisso. E isso é que nos deu também esse domínio. Jaime Gama, e como é que Portugal, apesar de tudo, apesar dessa capacidade de, nessa fase, incorporar tanto conhecimento, enfim, o próprio disse que o próprio, não está registado, Infante Henrique ajudou ao desenvolvimento da Universidade de Coimbra com a criação de novas cátedras, mas, no entanto, nunca ficamos com a ideia de que esse conhecimento tenha frutificado o suficiente por estes lados. Enfim, há um período áureo, mas já mais lá para diante, quando chegamos à Índia, mas depois não há a fixação daqui de uma sociedade do conhecimento à proporção da época, como é óbvio. Nós também às vezes exageramos no denegrimento autoflagelador da nossa Eu sei própria que história. mais para diante a gente temos o Gadimão de Góis, o Pedro Os Nunes. ingleses também se encarregaram Nós disso, temos não é? sistematicamente grupos que, digamos, vivem de desconstruir, como eles dizem, essas qualificações para apresentar o espectro de uma barbárie da qual eles resultem como os iluminados. Isso também é um jogo conhecido. Agora, veja, a mobilização dos recursos é uma dimensão. Quem são os capitães que são escolhidos para a operação na Madeira? Bom, Zarco, hierarquicamente, é o mais nobilitado à luz da raiz portuguesa. Tostão Vaz Teixeira fica capitão de Machico, não no Funchal. E depois Bartolomeu Pestrelo no Porto Santo. Bartolomeu Pestrelo era uma família Pestrelo de origem italiana, comerciantes e nobilitados em Itália, mas que depois conseguem também reconhecer a nobilitação em Portugal. Ou seja, há aqui um empreendimento que envolve também o não português. E é muito interessante verificar que da quarta mulher de Bartolomeu Pestrelo nasce uma tal Filipa Muniz, que vem ser casada com Cristóvão Colombo, o qual viveu na ilha de Porto Santo e terá em Porto Santo feito uma aculturação para um projeto atlântico que está depois presente nas viagens para Mas as a vida de Cristóvão Colombo ainda hoje tem muitos mistérios, muitas nuances. Se era um genial navegador, se era um aventureiro, se era um mercenário. Agora, é muito interessante. A maior parte, por exemplo, dos espanhóis acha que o Cristóvão Colombo é espanhol e não que é italiano. E poucos italianos conhecem que ele seja italiano. Mas isso é um avatar do que é a historiografia na sua absorção popular. Agora, esta operação da Madeira é também secundada por quê? Pela Igreja, sobretudo a Igreja que está organizada para tal. A criação da Diocese do Funchal é fundamental, porque a Diocese do Funchal vai praticamente ser uma diocese que se estende por toda a costa africana. Depois, as ordens religiosas, em especial os franciscanos, os jesuítas chegam mais tarde, não existiam, mas os franciscanos são uma grande ordem, digamos, que preenche o espaço da descoberta e com uma organização muitíssimo relevante, não só do ponto de vista religioso, como do ponto de vista do enquadramento social, da ação social. Muito importante. E depois também, estes arquipélagos atlânticos, Madeira e depois os Açores, são usados como retaguarda de apoio a emergências nas praças fortes do norte da África. E mantêm um constante alerta militar, não só para poderem enfrentar os vários piratas, alguns do campo cristão,
outros do lado muçulmano, Eu fiquei por questões, mas também para poder acudir a estados de necessidade em praças portuguesas no Norte de África cercadas. Por isso mantém um treino permanente. A prática dos jogos militares medievais nas populações portuguesas que vão para as ilhas atlânticas é uma constante, enquadrada por essa pequena nobreza que vê ali também a sua capacidade de ascender e de ganhar espaço à lei dos morgadios, portanto, de adquirir ali alguma propriedade que era recusada pela concentração no filho primogênito no espaço continental. Portanto, há também a abertura de uma oportunidade de mobilidade social, desafogando a pressão sobre património na área continental e abrindo espaços de acesso a património por concessão régia nesses novos territórios adquiridos. E isso também é bastante interessante. Mas tudo com um grande enquadramento, que é notável à época, porque a sociedade medieval não estava organizada para gerir uma exportação de sistema político-governativo para um território descontínuo. E é a primeira vez que isso acontece, com a navegação, com descentralização, mas controle, com a procura de uma integração económica global, criando complementaridades, com um sentido de defesa militar articulada e com o sentido de utilização do dispositivo das ordens religiosas no espaço de tutela política da coroa portuguesa. Bem, entretanto, nós esgotamos o nosso tempo. O programa terminou por esta semana. Reencontramos-nos na próxima quinta-feira.